Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco e eu sou do canal ERP Descomplicado. Hoje vou falar para vocês a respeito de gestão de RH. É o primeiro vídeo de uma coleção de vídeos que vou falar sobre todos esses módulos que estamos apresentando. E hoje vou falar para vocês sobre os dois principais módulos. O principal, o centralizador de todos, a folha de pagamento, e também o módulo de ponto eletrônico, que é essencial, de acordo com a necessidade da complexidade e tamanho da sua empresa, você possuir para calcular uma folha de pagamento. E o que é a folha de pagamento? O que você precisa para ter uma folha de pagamento? Primeiramente, precisamos ter os cadastros. Coloquei aqui numa linha de tempo, então você precisa ter o cadastro. Quais são os principais cadastros a serem realizados? Primeiro é o de eventos. É ali que você vai dizer quais são os tipos de eventos que você tem dentro da sua folha de pagamento, que pode ser de provento, ou seja, aquilo que você vai pagar, e de desconto, como o próprio nome diz, aquilo que você vai descontar do seu funcionário. Então, o evento de horas trabalhadas, horas extras, é um exemplo de provento. Horas falta são exemplos de eventos de desconto. Também você tem INSS, FGTS e assim por diante. Um evento pode ter incidência dentro de outro evento. Então, horas trabalhadas tem incidência em FGTS, INSS e assim por diante. As funções, importante para você saber quais são as funções que tem dentro da sua empresa, que você vai amarrar depois dentro do cadastro de funcionário. Cadastro de funcionário, você vai ter os principais cadastros como dados como nome, endereço, telefone e assim por diante, número da carteira de trabalho, e você vai ter também dados importantes para o cálculo de folha de pagamento, como o salário, o sindicato que ele está atuando e tudo mais, né? Então ali você tem as informações principais do funcionário e é ela que vai ser utilizado para todos aqueles outros módulos que eu passei anteriormente para vocês. Você também vai ter as tabelas relacionais. O que eu chamo aqui de tabelas relacionais? São tabelas que você vai utilizar para a utilização da folha de pagamento, até mesmo para a extração de relatórios. Algumas tabelas relacionais que eu posso dizer para vocês aqui: cadastro de seção, então para saber qual é a seção que esse funcionário está, cadastro sem de custo, então se você tiver um rateio da folha de pagamento sem de custo, por exemplo, o setor de TI ele trabalha para diversas áreas, então eu vou fazer um rateio desse salário para todos os setores da empresa. Então isso pode ser feito também, se você tiver essa necessidade, precisa procurar uma folha que tenha isso. E outras tabelas, como cadastro de cidade, e assim por diante, para facilitar a extração de relatórios para você. Feitos os cadastros, você tem a parametrização. Principais parametrizações que você deve observar: cadastro sindicato. Uma folha de pagamento calculada por um sindicato pode ser diferente feita por outro sindicato, porque você pode ter acordos coletivos diferentes entre um sindicato ou outro. Empresa ou filial. Você tem uma empresa dentro de um determinado local e daí você tem a oportunidade de abrir uma filial ou uma outra empresa do grupo em uma outra cidade ou um outro estado. Você pode ter algum acordo com o governo dessa região que deu alguma isenção, alguma coisa para você para poder abrir essa outra empresa lá, essa outra filial nesse local. Então pode haver diferença, até mesmo legislação local mesmo, né? Então, se você tiver essa diferenciação, é importante ver se o sistema que você está comprando tem essa possibilidade de diferença por sindicato, empresa e filial. E formas de cálculo. Você pode ter formas de cálculos diferentes, você tem formas de cálculos diferentes para cada rotina que você vai fazer. Por exemplo, o que eu chamo de forma de cálculo aqui é a possibilidade de você colocar os eventos dentro dessa forma de cálculo ordenados. Então eu vou fazer primeiro o cálculo de hora extra, de hora trabalhada, hora extra, depois eu vou colocar as horas de falta e daí sim eu vou fazer o cálculo de FGTS e INSS, porque ela incide entre esses outros três. Só dando um exemplo. Então você pode colocar essas formas de cálculo que vai ter mais de uma, porque você tem o salário,
você tem o adiantamento, você tem o 13º, você tem as férias, e esses eventos são diferentes entre um e outro. A forma de cálculo é diferente. Então, uma forma de cálculo de 13º não é o mesmo de férias, uma de rescisão não é o mesmo de adiantamento, e assim por diante. Por isso que você precisa parametrizar todas as fórmulas de cálculo que a sua empresa possui. Feito todo esse cadastro parametrização, você já pode começar a ter as rotinas que a gente chama de rodar a folha, né? Então você pode ter as suas rotinas mensais e as suas rotinas anuais. O que eu chamo de rotina mensal? É aquela que você vai fazer mensalmente. Folha de pagamento, adiantamento, férias, se elas não forem coletivas. Então, tudo isso é feito mensalmente. Rescisões. As rotinas anuais já são aquelas que você faz uma vez por ano. 13º, DIRF, RAIS, algumas exigências legais, que até vão alterar, né? Porque vai tudo para o e-social, só fazendo um parênteses. A apresentação sobre o e-social eu vou fazer após a apresentação de todos aqueles módulos. Então, a gente tem rotinas mensais e anuais dentro do módulo de folha de pagamento. Então, feito toda a parte de cadastro, parametrização, a gente consegue fazer as rotinas. As rotinas, dependendo do sistema, pode ser cada vez mais automáticas. Óbvio que precisa ter análise, né? Verificação se está tudo correto ou não, ou pelo menos parte está correta, sinal que tudo está correto. Então a gente tem todo esse trabalho. Algumas pessoas, eu já tive usuários, por exemplo, que faz o checklist dessa rotina para ver que se não esqueceu nada de fazer nenhuma atividade durante um determinado período. Fica aí como um case de sucesso. Então todo mês ela imprimia e ela ia fazendo o checklist, vendo se ela estava fazendo o trabalho de forma correta. Perceberam que não é tão simples assim. E eu vou mostrar ainda mais a importância da folha de pagamento com ponto eletrônico a partir de agora. Estou pegando aqui um exemplo de um cálculo de evento para o período mensal. Vamos pensar uma folha de pagamento. Então aqui você tem horas trabalhadas, horas extras, faltas, os abonos que foram realizados. De repente você quer fazer um controle dessas faltas, né? Então você quer fazer esse controle. Você tem 3 funcionários, isso até é simples. Agora você imagina 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 5.000, 9.000. Então, para isso, você vai precisar, a pessoa de folha de pagamento, vai precisar de um auxílio, que é o quê? O ponto eletrônico. O módulo de ponto eletrônico, ele se inicia com o cadastro de horários. Então, você vai cadastrar todos os horários que o ponto eletrônico possui. Então, você pode ter empresas simples, que é só um horário, mas você pode ter empresas complexas, que trabalham 7 por 24 ou que tenham 3 períodos. Então, você precisa ter ver se o sistema de ponto eletrônico que você está comprando, ele tem essa complexidade que você possa vir a ter. Então, às vezes o sistema pode se perder. Se você tem uma empresa que trabalha 24 horas, chega naqueles períodos que começam num dia e terminam em outro, né, os períodos noturnos, o sistema pode se perder, então é bom vocês avaliarem isso com muito cuidado. Feito esses cadastros de horário, você vai amarrar esses horários aos funcionários. Você vai dizer cada funcionário qual é o horário que ele trabalha. Feito o cadastro de horário e amarrado aos funcionários, os funcionários vão fazer as marcações. Como podem ser essas marcações? Podem ser através desses relógios utilizados antigamente, onde você colocava o papelzinho no dia, no horário, no dia que você vai apontar, e você ia apontando, ele carimbava essa informação. Pode ser de forma manual, fazendo ponto de forma manual, só que daí o que você vai precisar fazer depois? Cadastrar esses horários manualmente no sistema. Atualmente, graças à tecnologia, nós temos o que o governo chama de REP, né? Que são os relógios digitais, onde você, através da biometria, através de cartão de aproximação ou de código de barras, ele faz o apontamento e essa informação é levada para o ponto eletrônico, para o módulo de ponto eletrônico. Como? Esse relógio pode gerar um arquivo texto, que é importado. Esse relógio ele pode gravar através de importado, né? Você vai gerar o arquivo, vai pegar o arquivinho e vai importar. Pode ser automatizado, ele vai salvar numa determinada pasta da rede, ele vai lá e busca esse arquivo e importa. Ou
até chegar a um nível de que, no momento em que o funcionário passe o crachá ou a biometria, automaticamente já cai no ponto eletrônico, no módulo, na base de dados do ponto eletrônico. Então aí você precisa ver a sua necessidade, se a empresa que você trabalha consegue fazer desse formato, mas existe essa possibilidade hoje sim. O que é interessante dos REPs, para fazer as marcações, é que agora você precisa seguir a portaria 1510. A portaria 1510 é uma exigência do governo que faz com que os REPs, esses relógios, elas sejam homologadas pelo Ministério do Trabalho, agora também pelo Inmetro, onde elas tenham bobinas que imprimem a batida para o funcionário guardar e ela tem que durar durante 5 anos. Tenham memórias internas que guarde também durante 5 anos, mais de 5 anos, essas informações. E tenham entrada USB, para que, se um fiscal chegar lá, ele coloque a USB e importe todos os dados que estão ali dentro. O módulo de ponto eletrônico também precisa ser registrado pelo Ministério do Trabalho, gere alguns arquivos de acordo com o layout exigido pelo governo, para que eles façam um cruzamento e vejam se as batidas estão iguais do relógio, estão iguais com a do sistema. Qualquer diferenciação do sistema, se for até mesmo um processo manual, você tem que colocar uma justificativa, mostrando para o fiscal por que você fez essa alteração. Então o funcionário esqueceu, não fez a batida, você foi lá e inseriu manualmente, você tem que dizer por que você inseriu aquele determinado ponto manualmente. Então, atenção à portaria 1510. E há também a portaria 373, que ela foi feita para aqueles funcionários que trabalham de forma externa. Então, eles utilizam outras ferramentas, pode ser por smartphone, pelo computador, que você precisa ter a aprovação do sindicato para a utilização de uma outra ferramenta que não seja o REP. Então, algumas empresas possuem sistemas para fazer essa utilização a partir da portaria 373, mas você precisa ver junto com o seu sindicato se você pode utilizar ou não. Feitas essas marcações, o sistema vai gerar o livro ponto. O livro ponto ele vai mostrar a hora de entrada, a hora de saída do almoço, por exemplo, se a sua empresa precisa utilizar isso, a hora de retorno do almoço e a hora de saída da empresa. Ele vai gerar isso e o que o sistema de ponto eletrônico vai ajudar vocês, principalmente se você tiver um grande volume de funcionários. Você vai fazer a análise apenas daquelas inconsistências, ou seja, onde tem falta e onde tem horas a mais trabalhadas. Então o sistema ele vai fazer todo esse cálculo de acordo com o cadastro de horário e as marcações e vai mostrar, olha, aqui tem uma inconsistência. A análise dessa inconsistência ela pode ser centralizada dentro do RH, ou seja, o RH vai imprimir relatórios, vai enviar por e-mails e os chefes vão dizer o que aconteceu e vai passar para o RH fazer o ajuste dentro do módulo de controle de ponto, ou você pode descentralizar essas informações. Sistemas hoje já possuem ferramentas através de portais via internet ou intranet da sua empresa, para que os gestores vão lá e no sistema mesmo já vão fazendo essa análise de hora extra ou de abono para atrasos. Tudo isso já vai para o RH fazer a aprovação final e já entrar automaticamente no ponto eletrônico. Então, uma forma de descentralizar o trabalho manual que hoje o RH faz e deixando com gestores que já fazem isso através de relatórios ou alguma coisa nesse sentido. Outras funcionalidades que você pode ter é a utilização de banco de horas. Então, se sua empresa tem um acordo sindical para fazer o banco de horas, você pode fazer através dele. O que é o banco de horas? Você tem as horas de atrasos negativas, mais as positivas, que são as horas extras, e desse item você gerar uma quantidade de horas ou a pagar ou a descontar dentro de um determinado período. A maioria das empresas utilizam de 3 em 3 meses o fechamento de banco de horas. Então você pode trabalhar e o chefe tem essa abertura. Olha, preciso que você trabalhe amanhã 5 horas e você não venha trabalhar amanhã. Alguma coisa nesse sentido. Então ou chegue mais tarde amanhã. Então você consegue fazer esse trabalho para que não tenha pagamento de horas extras ou desconto do funcionário.
Então, é uma possibilidade que você tem que ter, desde que o seu sindicato tenha esse acordo. Realizada toda a geração de consistência, você pode gerar essas informações para a folha de pagamento. Outra funcionalidade que você deve procurar, dependendo do segmento da sua empresa, é a geração de escala. O que é a geração de escala? O exemplo que eu mais gosto de dar é supermercado, hospitais, supermercados, que são locais que você tem. Hospital, você trabalha 7 por 24, ou seja, 7 dias, 24 horas. Então você tem diversas enfermeiras, por exemplo, enfermeiros, e você precisa fazer uma rotina de descanso. Então você cria grupos e esses grupos, uma dessas pessoas desse grupo vai descansar num determinado dia. Então essa rotatividade você precisa ter o apoio do ponto eletrônico para trabalhar isso, para que ele descanse num determinado dia da semana. Nós falamos sobre folha de pagamento, onde falamos dos cadastros, das parametrizações e das rotinas anuais e mensais. Nós falamos sobre ponto eletrônico, onde você cadastra o horário, faz todo o trabalho de apuração. E agora o próximo vídeo eu espero falar sobre recrutamento e seleção. Espero você lá. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E se tiver críticas, dúvidas e sugestão, mande e-mail para vitor.pisco@rpdescomplicado ou procure pelas nossas redes sociais, facebook.com/rpdescomplicado. Um abraço e até a próxima!